Abramos a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 1, do verso 6 a 9. Gálatas, capítulo 1, verso 6 a 9. Vamos continuar a exposição. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Leiamos a palavra do Senhor, que assim diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, que seja anátema. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Deus Santo, louvado e engrandecido seja o teu nome em toda a terra e em todo o céu, ó Pai. E agora, Senhor, nós aqui estamos perante a palavra do Senhor, esperando, ó Deus, que o Senhor, por sua graça, fale ao nosso coração, ó Deus, e transforme o nosso viver. Nós sabemos, Senhor, que temos te servido, que somos teus servos, crentes, que professamos o nome santo do seu Filho amado Jesus. Mas nós sabemos que o pecado ainda milita em nosso coração e que por causa disso nós temos a tendência de abandonar o teu evangelho, mesmo que de forma sutil e rápida, mas nós abandonamos o teu evangelho e nos movemos para outra confiança, senão aquela no seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso agora pedimos que o Senhor, ó Pai, fale ao nosso coração pela tua palavra e faça os nossos olhos da fé voltarem para o seu Filho e exclusivamente para o seu Filho Jesus. Que nós não tenhamos outro evangelho, senão este que foi pregado pelo Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Que nós não tenhamos outro Salvador, outra confiança, senão esta, o seu Filho amado Jesus Cristo. Abre os nossos ouvidos, ó Pai. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas do Senhor. Quebranta o nosso coração para que possamos obedecer. É a nossa oração, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a nossa equipe de louvor, a nossa equipe de música, tem uma prática muito saudável. E eu, de fato, me alegro com o pessoal da música aqui na nossa igreja. Toda vez que eles vão introduzir uma canção nova no seu repertório, uma música nova na adoração solene, eles pedem que eu avalie a doutrina da música. Portanto, se estão cantando alguma coisa errada, a culpa é do seu pastor. A responsabilidade é toda minha. Isso é parte das prerrogativas pastorais. Está dentro daquilo que a nossa Constituição chama de as funções privativas do ministro, no artigo 30 da nossa Constituição, da Constituição da nossa igreja, que diz que, além de dever conhecer a Bíblia e a sua teologia para poder zelar pela doutrina cristã, ele deve orientar e supervisionar a liturgia, tudo o que está relacionado ao culto. Essa é uma prerrogativa pastoral, essa é uma função do pastor, do ministro do Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos lidado nos nossos dias, com corrupções do Evangelho cantadas belamente em poesias, em canções chamadas gospel. Algo que nós notamos muitas vezes em muitas canções contemporâneas é que elas contêm pequenas corrupções da doutrina, que normalmente passam desapercebidas e que, quando misturadas à beleza poética e instrumental, nós nem percebemos que nós estamos sendo doutrinados erroneamente e sendo assim conduzidos a um outro evangelho que não é o de Jesus Cristo. Um exemplo que eu já mencionei aqui há um tempo atrás é uma canção que foi idealizada para crianças. E essa canção foi produzida por um pastor presbiteriano. E a música diz assim: Ah, eu sou feliz
sim, eu sou feliz, sim, vivo sempre a cantar. Sim, eu sou feliz, a razão eu vou te contar. Conheci a Cristo, dei-lhe o coração, e ele, em troca disto, deu-me a salvação. Você percebe o erro teológico aqui? Conseguiu já perceber o erro teológico? O erro teológico está no fato de que ele primeiro deu o coração de Cristo a Cristo, e esse coração era tão precioso, tão valioso, que Cristo, em troca disso, deu-lhe a salvação. A salvação foi dada em troca do coração. Passa desapercebido, e especialmente quando nós vimos isso cantado na voz dos nossos pequeninos, as crianças cantando de forma bela na igreja, nós achamos bonitinho, fofinho, e aí um outro evangelho foi ensinado, e nós nem percebemos que um outro evangelho foi ensinado numa canção inocente, numa canção que aparentemente não tem nenhum problema, nenhum mal. Nós vimos muitas coisas assim acontecendo. Tem uma outra canção muito bonita, que ela fala da Trindade. E aí diz, 3 que se formam em um, Filho, Espírito e Pai. E aí a gente olha e parece que está tudo certinho. Mas quando você conhece a teologia, você já estudou os diversos debates teológicos no decorrer da história, você vê que, na verdade, está pregando uma doutrina que é chamada de formalismo teológico, que ensina exatamente com essas palavras que, na verdade, não existem 3 pessoas na Trindade, mas que há 3 formas em que a Trindade se manifesta. Há 3 formas, uma hora se apresenta como Pai, outra hora como Filho, outra hora como Espírito. Sutil, mas acaba passando. E como nós temos a doutrina da Trindade bem definida na nossa mente, nós cantamos e a nossa mente automaticamente transforma aquela afirmação de forma verdadeira e nós acreditamos ou acabamos entendendo que a música está correta, que está tudo bem. E assim nós estamos cantando outro evangelho que não é aquele de Cristo Jesus. Gálatas é exatamente lidar com essas sutilezas. Algumas coisas não eram tão sutis, algumas coisas eram agressivas, como pedir que os crentes se circuncidassem. Isso não era mais nem discussão para a igreja, porque já havia discutido isso, definido isso, que não era necessário que os crentes circuncidassem. E esses judaizantes dentro da igreja estavam ensinando que era necessário circuncidar. Mas havia outras coisas, outras sutilezas, que acabavam levando a igreja, acabava levando os Gálatas a crer que eles tinham necessidade de algo mais além de Cristo. Cristo mais algo mais não é evangelho. Não é o evangelho de Cristo Jesus, não é o evangelho dos apóstolos. Cristo mais algo mais é uma corrupção do evangelho. E aí Paulo escreve com admiração a esses irmãos, dizendo, admira-me que estáis passando tão depressa daquele evangelho que vocês receberam, que vocês foram chamados, para outro evangelho. O evangelho que vocês foram chamados é o evangelho da graça de Cristo. E vocês estão indo para um outro evangelho que não é o evangelho da graça de Cristo. Sim, ele diz, o qual não é outro, senão que há alguns entre vós, e essa é uma referência aos judaizantes, que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo está aqui expressando surpresa, mas ao mesmo tempo preocupação com a rapidez com que os Gálatas estão desviando do verdadeiro evangelho. E de certo modo, o desvio acontece de forma sutil. Nós nem percebemos e estamos desviando do verdadeiro evangelho da graça de Cristo. A pergunta importante a se fazer aqui: como nós nos desviamos da verdade? Como é possível nos desviarmos da verdade? Em primeiro lugar, é possível que nós desviemos da verdade quando nós somos negligentes ou preguiçosos no aprendizado da verdadeira doutrina. Quando nós somos desleixados no estudo da verdade, no aprendizado da verdade do Senhor. Quando nós não somos zelosos
na leitura bíblica, no estudo da doutrina e no ouvir corretamente o sermão, no ouvir a pregação bíblica. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versos 13 e 14, Paulo está dando orientações a este pastor, ensinando como ele deveria portar-se na igreja de Deus. E Paulo diz a ele assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Preste atenção aqui que Paulo está destacando leitura bíblica pública, exortação bíblica pública e ensino bíblico público. Ele está dizendo que Timóteo deve ler, exortar e ensinar publicamente a palavra de Deus. No verso 14 ele diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Ele está dizendo: não seja negligente como um pastor. Você tem o dever como pastor de ensinar, de ler, exortar e ensinar a palavra de Deus à igreja. Mas esse mesmo princípio pode ser aplicado à igreja. Assim como é dever do pastor ler, exortar e ensinar, é dever da igreja ouvir, receber a exortação e praticar. Então, assim como Paulo está dizendo, não te faça negligente na sua tarefa, no seu dever, o mesmo se aplica a nós. Nós não podemos nos tornar negligentes no dever de ouvir, ler, estudar a palavra de Deus, a fim de que conheçamos a verdade como ela é revelada nas Escrituras. É nosso dever. Nós temos nas Escrituras exemplos de igrejas que se tornaram modelos de obediência à palavra de Deus. Tessalônica é descrito como uma igreja que ouviu a palavra de Deus e recebeu o evangelho, acolheu o evangelho de tal forma que o seu amor, a sua fé e a sua esperança em Cristo Jesus eram notórios entre as igrejas da região, de modo que não era necessário dar testemunho da fé daqueles irmãos para os outros, porque a sua vida já fazia isso. E aí, em Atos, nós vimos uma comparação dessa igreja que era tão zelosa e fiel com outra igreja. Uma menção a uns certos bereanos, que eram mais nobres do que os tessalônicos, porque eles analisavam coisa com coisa, comparavam as palavras do apóstolo com a palavra das Escrituras, com a palavra de Deus, para ver se tudo era daquele modo mesmo, do modo como o apóstolo estava ensinando. Então, é dever do crente analisar biblicamente o que ele recebe, o que ele canta, o que ele fala a respeito da doutrina cristã. É seu dever buscar o conhecimento, estudar e, se há dúvidas, perguntar, ser zeloso, para que você não corra o risco de desviar-se da verdade e, de algum modo, estar de forma até ingênua fazendo afirmações que não são evangélicas, que não são referências ao evangelho da graça de Cristo. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos tomar cuidado é com a negligência no aprendizado da doutrina. Não sejamos negligentes. A segunda coisa que nós temos que tomar cuidado é não façamos especulações sobre temas que não são relevantes para a fé cristã. Não façamos especulações sobre coisas que não são reveladas claramente das Escrituras. Isso é um perigo e muitas seitas nasceram das especulações sobre assuntos que Deus não quis revelar. Deuteronômio 29 e 29, o Senhor nos deixa bem claro: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para que as cumpramos à risca. Assim, há coisas que estão encobertas, o Senhor não quis revelar, mas aquelas que Ele revelou é nosso dever aprender e ensinar aos nossos filhos. O problema está quando nós queremos prescrutar a mente de Deus e descobrir o que Ele pensa a respeito de assuntos que Ele não revelou e que nem tem relevância para a nossa salvação,
para o nosso conhecimento da graça salvadora de Cristo. Tito chama isso de fábulas e mandamentos de homens. Em Tito, no capítulo 1, no verso 14, ele diz assim: não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Não façam isso. Não se percam em especulações, em fábulas, em histórias que não vai te levar ao conhecimento de Cristo, da sua salvação, do evangelho da graça do Senhor. Então nós precisamos, em segundo lugar, tomar cuidado com especulações sobre temas que as Escrituras não falam sobre elas. Nós precisamos ter zelo, cuidado. Nós podemos estudar temas difíceis? Devemos. Mas devemos tomar o cuidado de deixar as Escrituras responder às nossas perguntas. E não tentar dar respostas criando fábulas, criando histórias, criando coisas, inventando coisas que as Escrituras não dizem. Terceiro lugar, como nós corremos o risco de desviar da verdade, seguindo tradições de homem em lugar da santa doutrina. Marcos, no capítulo 7, do verso 6 a 8, Jesus estava repreendendo o povo judeu, que não cria no seu nome, que esperava um Redentor, mas não o reconhecia como sendo o Messias de Deus. E então ele diz, este povo, ele cita Isaías, e ele diz assim, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Vocês estão negligenciando o mandamento de Deus e guardando tradições humanas. Aqui é outro perigo. Quando nós achamos que a tradição de homens é, na verdade, a doutrina. Paulo fala sobre a importância, e 2 vezes ele fala sobre isso, e ele usa exatamente a palavra tradição, que nós devemos guardar as boas tradições. E ele elogia aqueles que guardam as boas tradições. Mas a boa tradição da qual Paulo fala é a boa tradição deixada pelos patriarcas, pelos profetas, é a boa tradição revelada por Deus. É aquilo que Paulo chama de boa tradição. E nós precisamos tomar cuidado para não confundir a boa tradição de Deus com a tradição dos homens e assim perverter o evangelho de Cristo Jesus. Por último, nós precisamos tomar cuidado com os falsos mestres. Há um perigo em seguirmos pessoas sem conhecer bem quem elas são. Há um perigo em ouvirmos doutrina sem saber quem é que está ensinando. Eram exatamente falsos mestres que perturbavam as igrejas da Galácia e distorciam a mensagem do Evangelho. E o que acontecia era, na verdade, pequenas alterações, contínuas alterações, até que as pessoas desviassem da verdade. E o problema é que, geralmente, esses falsos mestres, eles creem nas suas mentiras. Às vezes, por razões escusas, porque eles terão vantagem ao apresentar a mensagem daquela forma, como nós temos hoje visto na teologia da prosperidade ou da confissão positiva. Muitos defendem, assim, essas doutrinas porque sabem que quanto mais ele ensinar os crentes a contribuir, a dar o seu dinheiro para a igreja, mais a igreja terá dinheiro e mais ele terá recurso para ele mesmo. Então há razões escusas nisso. Mas muitas vezes os que ensinam falsas doutrinas, eles de fato creem que aquela doutrina é verdade, porque não conferiram coisa com coisa, não voltaram para as Escrituras para sondar se de fato as Escrituras estavam ensinando assim. Paulo chama a atenção dos crentes de Corinto na sua primeira carta, onde havia pecado tal dentro da igreja que eles nem percebiam os males que estavam assolando a igreja. É claro que lá foi destacado, especialmente esse capítulo 5, pecados morais, sexuais. Mas nós precisamos ver, e as Escrituras destacam, que os pecados de heresia
são ainda mais danosos à igreja do que os pecados morais, os pecados de comportamento moral. Porque, muitas vezes, os pecados de comportamento moral, eles têm efeito sobre a pessoa que cometeu e um escândalo do evangelho sobre a igreja. Mas os pecados de heresia, eles acabam contaminando e fermentando a igreja e conduzindo muitos a pensar, a crer de forma errônea a mensagem das Escrituras. Assim Paulo diz, não é boa a vossa jactância, não é bom esse seu orgulho. Não sabes que um pouco de fermento leveda toda a massa? Você sabe quantos gramas de fermento é necessário para levedar 1 quilo de farinha de trigo? Apenas 22 gramas de fermento é necessário para levedar 1 quilo de farinha de trigo. Assim, o que Paulo está dizendo, cuidado, porque uma coisa pequena que sorrateiramente entra na igreja pode ter um grande dano, um grande efeito sobre a vida da igreja. Um grande efeito sobre a mente do povo de Deus. E assim conduzindo o povo de Deus a desviar-se do evangelho, do verdadeiro evangelho. Gálatas 5, Paulo repete o que ele falou lá em 1 Coríntios 5, 6. No verso 9, ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. E ele está falando dos judeus, dos judaizantes que traziam a sua falsa doutrina para dentro da igreja. Talvez nós não estejamos vivenciando isso, e nós não estamos, de fato. Nós não temos nenhum falso mestre aqui entre nós, trazendo doutrina diferente daquela que as Escrituras nos ensinam. Mas hoje, nós temos um acesso tão fácil a diversos expositores, diversos pregadores, que nós precisamos ter muito critério para sabermos quem é que nós estamos ouvindo. E ao ouvirmos essas pessoas, nós temos o cuidado de não tomar como absoluto, de não tomar como verdadeiro tudo o que é dito. Você tem que criticar, você tem que zelar para ver se aquilo é de fato verdadeiro. Eu me lembro de um casal que começou a visitar a nossa igreja e eles muito assim ainda desconfiados, chegavam depois que o culto começava e saía antes de começar. Eles não queriam, do primeiro momento, se apegar à igreja, eles queriam conhecer a igreja. E um dia eles chegaram para a escola dominical e eu estava ensinando os irmãos que eles deviam julgar o meu ensino. Irmãos, vocês têm que ser tão zelosos que vocês não podem, simplesmente pelo vínculo de confiança que há entre nós, vocês não podem receber cegamente tudo o que eu digo aqui, sem criticar, sem escrutinar pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a única regra de fé e prática, não é a palavra do seu pastor. A palavra do seu pastor só é única regra de fé e prática quando ele está falando irrestritamente a palavra de Deus. E, portanto, nós, pastores, temos que ser honestos e ensinar para os membros da Igreja de Cristo que eles devem zelar, criticar, sondar o nosso ensino e ver se o ensino que ele está recebendo na igreja é de acordo com a verdade, é de acordo com as Escrituras. E eu lembro que esse casal, nesse dia, ficou para depois. E eles vieram, assim, admirados, porque eles nunca ouviram um pastor dizer que ele deveria ser questionado, que a sua doutrina deveria ser avaliada e comparada pelas Escrituras. Porque o que eles sempre ouviram é que o que o homem de Deus disse é palavra de Deus. Ninguém toca no ungido do Senhor, ninguém questiona o homem de Deus. Era essa a verdade que eles recebiam. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós precisamos ser zelosos, e Paulo está dizendo isso, e é exatamente isso que Paulo vai fazer agora nos versos seguintes, ensinando a igreja a sondar o ensino, para que recebam somente e somente o evangelho da graça de Cristo. Bem, eu quero voltar na questão da música brasileira. Os cantores gospel se tornaram verdadeiros mestres da doutrina na igreja brasileira. E nós estamos
sendo doutrinados por cantores que não estão cantando a palavra de Deus. Eu me lembro de uma vez que eu, conversando com uma pessoa, eu fiz crítica à música. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai olhar admirado e se arrepender, alguma coisa assim. E a pessoa, com aquele ar de surpresa, diz: mas está errado? Aí eu disse: não está certo não. Porque essa música, ela deveria ser chamada a melô da vingança do crente, né? Porque ela está dizendo, ela está, na verdade, sendo cantada num tom de vingança, que não é das Escrituras. Se você me viu passar na prova e não me ajudou, você vai olhar arrependido, porque eu sou vitorioso e você não quis participar da minha vitória. Agora, se arrependa. A minha vitória tem sabor de mel. E a sua inveja é amarga, né? Tem sabor de fel. Infelizmente, a gente ouve esse tipo de coisa, e eu peguei um exemplo extremo aqui, a gente ouve esse tipo de doutrina e acaba, porque é bonito, porque é gostoso de ouvir, a gente acaba recebendo e acalentando isso na nossa mente e no nosso coração. Música, doutrina. Música, doutrina. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não apenas cantamos teologia quando cantamos. Nós aprendemos teologia e reafirmamos a nossa teologia quando nós cantamos. Nós devemos voltar para esse princípio essencial de que a Bíblia é a única regra de fé e prática do crente. E que o culto deve ser recheado da palavra de Deus, do início ao fim. Nós lemos as Escrituras, nós oramos as Escrituras, nós cantamos as Escrituras, nós pregamos as Escrituras, nós ouvimos as Escrituras. É a palavra de Deus, do início ao fim. As nossas orações, as nossas canções, tudo que nós falamos no culto, tudo deve ser repleto da palavra de Deus, uma expressão do Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso é importante que nós sejamos críticos no bom sentido. De nós julgarmos aquilo que ouvimos. E de nós retermos aquilo que é bom. De nós julgarmos tudo aquilo que nós ouvimos, cantamos e falamos. Em termos de doutrina. Para que nós não sejamos desviados do verdadeiro Evangelho. E aí Paulo agora passa para uma parte que é crucial e está relacionado com aquilo que eu disse a respeito de ensinar, do mestre ensinar que o seu ensino deve ser confrontado com as Escrituras. E Paulo faz exatamente isso agora nos versos 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Eu chamo isso de santa intolerância. Santa intolerância. Por quê? Nós devemos ter uma atitude santa de intolerância a tudo aquilo que não é verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Mas a nossa geração tem medo de confrontar. A nossa geração tem medo de dizer, essa música não é boa para o nosso louvor, mas ela é tão bonita, isso é encrenca do pastor. Ela é tão bonita, isso é coisa do nosso líder que não quer cantar a música. Ele está colocando gostos e preferências. Será? Avalie, examine o que você está lendo, cantando, aprendendo, porque tem que ser de acordo com as Escrituras. O que Paulo está ensinando nesses versos é que não deve haver exceção para quem prega um evangelho diferente daquele pregado e ensinado por Jesus Cristo. Mesmo que seja um apóstolo, mesmo que fosse um anjo, eles não deveriam receber. Pelo contrário, Paulo diz que seja anátema. E eu quero explicar aqui o significado desse anátema que Paulo e João especialmente usa na sua primeira carta também. O anátema
é, na verdade, uma expressão de maldição sobre alguém. E, geralmente, uma pessoa que era excluída da comunidade dos salvos por causa de comportamento contrário à lei do Senhor, ela recebia o anátema no passado, né, dos profetas e dos sacerdotes. Ela era amaldiçoada e ela muitas vezes lançada para fora da comunidade. Há alguns casos havia execução de pena de morte, quando pecavam, e aquele pecado, pela lei do Senhor, havia prescrição de que deveria ser aplicada a pena de morte. Aquela pessoa recebia o anátema, a maldição pela sua desobediência, e recebia a execução. Então, esse é o primeiro contexto de anátema. Mas anátema também é aquela expressão de dizer: seja maldito você que traz um evangelho diferente daquele que Cristo Jesus pregou. É uma imprecação de uma maldição sobre alguém que perverte o evangelho de Jesus Cristo. E a nossa geração não está preparada para isso. Porque é absurdo alguém dizer: maldito seja você, porque você está pervertendo o evangelho de Jesus Cristo. Se um pastor fizer isso com alguém, ele vai ser logo perseguido. Ah, o pastor daquela igreja, ele não tem amor. Você acredita que só porque um irmão disse uma besteirinha teológica e ele estava ensinando e ele insistia que aquilo que era verdade, o pastor disse que ele era maldito porque estava ensinando doutrina errada. É a nossa geração. E por isso nós temos que tomar cuidado. Paulo diz, e quando ele usa o anátema aqui, ele está dando peso à sua advertência. E é tão sério para Paulo, tão sério, que ele diz: mesmo que seja eu, um apóstolo que vocês conhecem e que vocês confiam, se eu trouxer outro evangelho, me amaldiçoem, mas não recebam. Mesmo que for um anjo, que aparecerem para vocês dizendo que veio do céu, trazer uma mensagem, um novo evangelho, que seja diferente daquilo ensinado por Cristo, que seja amaldiçoado, mas não recebam. Paulo está mostrando a seriedade da sua advertência, e ele reforça essa seriedade quando o verso 8 e 9 são exatamente a mesma coisa. Paulo está dizendo no verso 8: se alguém trouxer um evangelho, se mesmo eu ou um anjo, vindo pregar um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Olha, eu já disse, mas vou repetir: se alguém vos pregar um evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo reitera a sua mensagem para assegurar aos Gálatas que eles haviam entendido, que eles compreendessem a gravidade de modificar, perverter o evangelho da salvação de Cristo Jesus. Aqui nós somos desafiados a um compromisso contínuo com a verdade do evangelho e com a rejeição de qualquer ensino contrário às Escrituras. Nós devemos rejeitar e dizer não a qualquer ensino que não está de acordo com as Escrituras. Há alguns irmãos e algumas denominações que creem em doutrinas que nós claramente entendemos pelas Escrituras que são erradas. Nós devemos acolher com amor esses irmãos, entender que eles precisam ser abraçados como nossos irmãos na fé, mas nós não podemos ser coniventes com o erro e aceitar o erro e acalentar o erro e dizer: não, está tudo bem, não está na Bíblia não, mas não tem problema. Nós não podemos aceitar, nós devemos exortar com amor para que essas pessoas sejam conduzidas à verdade. Paulo faz essa exortação apontando para o perigo de se afastar da verdade e de receber doutrina que seja contrária ao Evangelho de Cristo. E ele faz novamente, aliás, ele já tinha feito, porque Coríntios foi escrito antes, em 2 Coríntios capítulo 11, versos 3 e 4, ele está orientando a igreja e ele diz assim: eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo.
E eu acho que esse é o grande problema da nossa época. Nós estamos querendo ensino sofisticado e estamos nos afastando da simplicidade e da pureza do Evangelho de Cristo Jesus. E isso é perigoso. Paulo diz, se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a este boamente o tolerais, vocês estão em perigo. Não tolerem nenhum Jesus, nenhum Espírito e nenhum Evangelho que não seja aquele descrito nas Escrituras. E assim também, em relação à pessoa, em relação ao próprio Deus, a Trindade. Muitos têm uma visão deturpada de quem é Deus. E até, muitas vezes, uma visão deturpada de quem nós somos. Quando o Evangelho descreve o que nós somos, quem nós somos. E se nós temos uma visão diferente do Evangelho, nós estamos pervertendo o Evangelho de Cristo Jesus. Esse texto de Paulo é grave, irmãos. Esse texto de Paulo é grave. Ele está dizendo que todo crente que crê em Jesus deve também crer no seu ensino corretamente. Não é somente crer na pessoa e na obra de Jesus, mas também crer que o seu ensino é verdadeiro e aceitar só o seu ensino. E o ensino de Jesus Cristo é que o evangelho da salvação é gratuito. Como nós vimos no último sermão, a graça é de graça. Ela não é nos cobrada. O preço que foi cobrado pela nossa graça, pela nossa salvação, foi cobrado de Jesus, o nosso Redentor. Ele pagou. A graça é de graça. Nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo é sobre um Deus que salva pecadores indignos sem cobrar pela salvação. É claro que essa salvação vai nos conduzir a uma série de exigências. Quando Deus nos salva, Ele aponta para a sua lei e diz, agora, com essa graça, vai e obedeça. Nós devemos voltar para a lei de Deus e obedecer. Mas nós não podemos nos enganar, pensando que a obediência à lei de Deus pode nos conceder algum mérito para a nossa salvação. Não, a graça de Deus é que nos concede capacidade para obedecer à lei de Deus. Relembrando, nós não obedecemos para ser salvos. Nós obedecemos porque somos salvos. Há uma grande diferença disso aqui. Nós não obedecemos a Deus para ser salvos. Nós obedecemos porque somos salvos. É a salvação, a graça de Deus que nos habilita para a obediência. A base do evangelho verdadeiro é essa graça livre de Cristo Jesus. E também a verdade das Escrituras. E de fato, quando Jesus é apresentado na encarnação, em João, no capítulo 1, João diz assim sobre Jesus Cristo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Evangelho é graça e verdade. E se nós mudarmos isso, nós perdemos o Evangelho. A igreja precisa se manter sempre fiel à doutrina recebida. Ela não pode modificar essa doutrina. Mesmo sob pressão, sobre circunstâncias adversas, a igreja tem que ter o compromisso de sustentar a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Porque nós somos coluna e baluarte da verdade. É nosso papel defender a verdade do evangelho. Por isso, cada um de nós precisa ter um compromisso sério com o estudo da palavra de Deus. Desenvolver uma mente cada vez mais capaz de discernir a verdade e a mentira, capaz de dizer o que é certo e o que é errado. E esse discernimento só é possível
quando a nossa mente está cheia da palavra de Deus. Portanto, enchamos a nossa mente com a palavra de Deus, pela leitura, ouvindo bons sermões, ouvindo a exposição da palavra de Deus, vindo à escola bíblica dominical, lendo a Bíblia diariamente no culto doméstico, para que a nossa mente seja saturada da palavra de Deus, para que assim tenhamos uma mente capaz de discernir a verdade e o erro. Nós cantamos aqui um hino muito bonito, belo, que foi escrito por ocasião dos 500 anos da Reforma pelo pastor Estênio Márcios, que é o hino da Reforma. E o refrão, uma parte do refrão diz assim: nossa mente está cativa à verdade da Escritura, e aqui permanecemos, seja vida, seja morte. Talvez você já saiba quem foi que disse isso, né? Essa é uma reprodução das palavras de Lutero, no dia em que ele foi convocado perante a dieta de Worms para reconsiderar o que ele havia dito sobre a doutrina, fazer uma retratação a respeito das 95 teses. A igreja estava exigindo que ele reconsiderasse, se retratasse, que ele voltasse atrás, dizendo que ele estava errado quando ele disse aquelas coisas a respeito da salvação gratuita. Lutero responde o seguinte para os seus juízes: a menos que vocês provem para mim, pela Escritura e pela razão, que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. A minha consciência é cativa à palavra de Deus. Ir contra a minha consciência não é correto nem seguro. Aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer e que Deus me ajude. Amém. Essa foi a resposta de Lutero. E essa deve ser a nossa resposta. A minha mente está cativa à palavra de Deus. A minha consciência está presa à palavra de Deus. A minha mente é escrava da palavra de Deus. Ela só faz o que a palavra de Deus ordenar e o que a palavra de Deus exigir. Esse deve ser o compromisso da igreja. Se nós não permanecermos nessa verdade tão simples e singular, nós seremos só mais uma igreja no meio desse mundo perdido. Só mais um conglomerado de pessoas com placa de igreja sem fazer qualquer diferença. Portanto, permaneçamos firmes no Evangelho da graça salvadora de Cristo Jesus, sem adulterações, sem perversões, afirmando e defendendo a verdade das Escrituras, a verdade da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que a sua graça nos capacite a obedecer. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pela palavra santa do Senhor. E agora pedimos que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça por meio dela. No nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém.